Fala pessoal, vamos exercitar o nosso cérebro agora, resolvendo isso daqui. Veja bem, nós temos uma fração na base, que é essa parte de baixo, e uma fração no expoente. Como que a gente vai fazer isso? Pegando ferramentas matemáticas de potenciação para poder resolver isso daqui. Sim, acredite, exercícios de matemática são exercícios para o seu cérebro. Então vamos exercitar? Olha só. Toda vez que você vir um expoente fracionário, você sabe que isso daqui é um radical, é uma raiz. Por quê? Por causa de uma propriedade. Essa propriedade que está aparecendo aí na tela. Toda vez que você tiver um expoente em forma de fração, isso aí é uma radical, é uma raiz. Como? Olha só, o denominador da fração, ele é o índice do radical. E o numerador da fração vai ser o expoente que vai ficar dentro do radical. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Então, por exemplo, se aqui o denominador é 4, esse exercício vai ficar como? Vai ficar como uma raiz. Quem que vai vir aqui para o índice? O denominador 4. E aqui vai continuar o 9 quartos elevado a quem? Elevado a esse numerador aqui da fração, elevado a 9. Ora, agora nós vamos utilizar outra propriedade de potenciação. Veja bem, nós temos uma raiz quarta e aqui nós temos um expoente 9. Então, a gente vai decompor esse expoente aqui como uma soma sempre utilizando o 4. Vocês vão perceber por quê. Olha só, eu posso escrever essa fração como sendo 9 quartos elevado a 4 vezes 9 quartos elevado a 4 vezes 9 quartos elevado a 1. Então, se é 1, eu não preciso colocar nada. Que propriedade que eu utilizei aqui? Ora, aquela que fala multiplicação de números com a mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Ó, 4 mais 1 é igual a 9. A propriedade vai aparecer aí na tela para vocês. Multiplicação de números com a mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então aqui eu fiz a operação eu utilizei a propriedade ao contrário. Eu já tenho a fração com o expoente e aí eu resolvi colocá-la em forma de multiplicação porque a soma dos expoentes vai resultar nesse expoente 9 aqui. Por que que eu fiz isso? Porque, veja bem, toda vez que eu tenho um produto de números com expoente dentro de uma raiz, esses expoentes que são similares, que são iguais ao índice do radical, eles têm o direito de sair do radical. Foi por isso que eu escrevi utilizando o 4. Então, ó, esse daqui é um número elevado a 4 numa raiz quarta. Como esse expoente é igual ao índice, esse 9 quartos tem o direito de sair da raiz. Por que que eu fiz isso? Isso é uma propriedade de radiciação. Eu só posso fazer isso quando tem multiplicação envolvida. Quando tem soma, isso não é possível. Então, ó, aqui vai acontecer da mesma forma. Eu tenho um número elevado ao expoente que é exatamente igual ao índice. Então, esse 9 quartos também vai sair, tem o direito de sair da radiciação, da raiz. E esse aqui? Ora, esse aqui não, ele está apenas elevado a 1. Então, como é que vai ficar? Olha só, esse 9 quartos saiu, então ele vai ir para cá. E eu tenho que multiplicar com outro 9 quartos que também saiu, vem para cá. Lá dentro ficou qual? Ficou só esse daqui, então vai continuar sendo raiz quarta de 9 quartos. Beleza, esse daqui eu posso resolver multiplicando, olha só. Multiplicação de frações, eu multiplico numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, como que vai ficar isso? 9 vezes 9, 81. E 4 vezes 4, 16. Aí continua tendo uma raiz quarta aqui. Acontece que, o que é esse 9 quartos? Eu sei que o 9 é 3 vezes 3. E eu sei que o 4 é 2 vezes 2. Então, concorda comigo
que o 9/4 é uma multiplicação de duas frações? Por quê? Se eu pegar o 3/2 e multiplicar por ele mesmo, eu tenho o 3/2 ao quadrado, concorda? E o que é isso? 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Então, eu posso escrever o 9/4 como 3/2 ao quadrado. É exatamente o que eu vou fazer. Ou seja, nós estamos usando propriedades de fração, de potenciação e de radiciação para resolver o problema inicial. Olha quantas propriedades nós já utilizamos. Então, vamos lá, vamos substituir esse 9/4 aqui por 3/2 ao quadrado. Agora, veja bem, eu tenho esse número elevado a 2 debaixo da raiz quarta. Eu tenho duas formas de resolver isso. Ou eu posso simplificar aqui, ó, aqui dividir por 2 e aqui dividir por 2, e isso se tornar uma nova raiz, só que agora 4 dividido por 2, uma raiz quadrada. Ou eu posso, e por que eu posso simplificar? Que é a outra forma de resolver, é você voltar isso daqui para um expoente fracionário, como ele começou. Porque lembra, todo radical ele tem um expoente fracionário. Todo expoente fracionário ele tem um radical, uma raiz envolvida. É por isso que a gente pode simplificar, porque a gente pode escrever isso daqui como 3/2 elevado a. O expoente é o numerador da fração e o radical é o denominador da fração. E essa fração a gente pode simplificar por 2 e aqui ficar exatamente 1/2, que é exatamente o que a gente vai encontrar aqui. Isso vai facilitar. Veja bem, nós estamos utilizando as propriedades para transformar esse problema aqui em um resultado o mais simplificado possível. É isso que a gente está tentando fazer. De raiz quarta, agora nós vamos passar para uma raiz quadrada e já tem números fora do radical. Então, vamos continuar. Isso daqui, então, vai ficar. A gente vai repetir aqui o 81/16 e simplificando os índices, 4 dividido por 2 é 2, então raiz quadrada a gente não precisa colocar nada aqui, e 2 dividido por 2 é 1, então aqui vai ficar 3/2. Acontece que tem outra propriedade aqui de raiz, que é a seguinte: raiz quadrada ou qualquer raiz de uma fração, isso é raiz do numerador e raiz do denominador. Isso também deriva de uma propriedade de potenciação, né? Como a raiz é um expoente fracionário, se você tem um número, uma fração elevada a um expoente, quer dizer que a fração, o numerador da fração está elevado a esse expoente e também o denominador da fração está elevado a esse expoente. Então, é isso que a gente vai fazer. Ora, se aqui eu tenho raiz de 3/2, isso aqui vai ficar 81/16, raiz de 3 dividido por raiz de 2. Porque a raiz de uma fração é a raiz do numerador e a raiz do denominador. É uma propriedade de potenciação também. Pois é, mas acontece que a raiz quadrada, a gente não deixa geralmente raiz no denominador. Então, a gente tem que fazer o quê? Racionalizar. Racionalizar é você multiplicar e dividir por uma raiz quadrada que faça com que essa daqui seja um número sem índice, sem radical. Um número inteiro. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte: como eu tenho uma raiz quadrada de 2, eu vou multiplicar e dividir por raiz quadrada de 2. Por quê? Porque raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é uma propriedade. Se eu tenho raiz de um número vezes raiz de outro número, isso é raiz do produto desse número. Então, vai ficar assim, olha, 81/16 vezes, aqui ó, raiz de 3 vezes raiz de 2. Isso por propriedade de raiz é raiz de 3 vezes 2. Ou seja, produto de raízes é igual a raiz do produto. Isso só acontece com multiplicação. Com soma não acontece. E da mesma forma aqui, ó,
Raiz de 2 vezes raiz de 2, observe que a gente está multiplicando assim. Por quê? Porque isso aqui é uma razão. Então, a gente tem numerador, né, a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. É similar a uma fração. Então, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 vezes 2. Ora, vamos repetir aqui, 81 sobre 16. Raiz de 3 vezes 2 é raiz de 6. E raiz de 2 vezes 2 é raiz de 2 ao quadrado. Ora, de novo, o índice, o expoente está coincidindo com o índice. Então, lembra? Toda vez que o expoente coincide com o índice, o que acontece? Esse número aqui, que tem esse expoente, tem o direito de sair da raiz. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vai ficar 81 raiz de 6 dividido por 16, só que o 2 saiu. Então, é 16 vezes 2. Como é que vai ficar esse resultado, então? 81 raiz de 6 sobre 16 vezes 2 dá 32. Tem mais como mexer? Não, não tem mais como mexer. Nós chegamos exatamente no resultado dessa conta inicial aqui, que é uma fração elevada a uma fração e as duas frações iguais. O resultado, portanto, é esse daqui, olha. Veja bem. É bonito? Não, não é bonito. A gente não gosta, os alunos, sobretudo, não gostam de resultados em forma de razão e muito menos com raízes quadradas que não são exatas, né? Isso aqui, por exemplo, é um número irracional. Eu vou até colocar o resultado aqui dessa conta para vocês. Isso daqui é aproximadamente 6,2. Tem várias casas decimais e aí eu utilizei arredondamento aqui, portanto. Então, esse é o resultado desse exercício aqui, proposto uma base fracionária elevado a um expoente fracionário. Eu espero que vocês tenham entendido quantas propriedades nós utilizamos para fazer esse exercício. Isso exercita o cérebro, você buscar soluções, buscar definições, buscar propriedades para resolver um determinado problema. A matemática é recheada dessas coisas. Se você gostou, se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta de exercitar o seu cérebro, deixe o seu curtir aqui. Eu sou a professora Alexandra Maia, tem outros vídeos aqui no canal e fique à vontade em aprender e estudar conosco. Até o próximo vídeo.